Olá, seja muito bem-vindo a mais um Redação Comenta. E hoje com ares um pouco espinhosos, um pouco políticos, né, Pam? Temos coisas positivas e negativas, né? Mas vamos começar com o negativo. O que você acha? Bora, porque a gente gosta aqui de uma polêmica. Mas antes disso, roda a vinheta. E começamos com uma notícia bombástica direto dos Estados Unidos, né, Bela? Sim. Donald Trump, com suas tarifas, decidiu tarifar em 100% chips e semicondutores, né, Bela? Sim, o Trump já tinha sinalizado, né, porque ele provavelmente faria esse movimento depois que ele terminou aí as últimas tarifas, que ele faria um movimento de taxar semicondutores e chips. Ele já tinha sinalizado isso na semana passada, e aí na quarta-feira dessa semana foi quando ele bateu o martelo e falou aí 100%, mas tem algumas empresas que vão ser excluídas aí dessas tarifas, né, Pô? Exatamente. E também o que é interessante é que a intenção do Trump é que haja produção local para fomentar isso, né? Então, para que não exista essa dependência de empresas que estão produzindo ali na China e no Taiwan, né? Mas quais são essas empresas, Bela? No próprio dia que o Trump anunciou que ia ter essas tarifas, o próprio Tim Cook, né, que é o presidente ali da Apple, também anunciou um plano de voltar a produzir dentro dos Estados Unidos. Vão ser 100 bilhões de dólares investidos nessa produção local. É um investimento bem expressivo. Bem expressivo. E outras empresas já tinham sinalizado que iam voltar a produzir dentro dos Estados Unidos, né? A TSMC, que é uma produtora ali de Taiwan, de chips. A própria Nvidia também, a Intel, que também já tinha avisado. Só que mesmo com essa pressão, com esse incentivo, a gente vê que ainda está um pouco desafiador para as empresas fazerem esse movimento. Tanto é que a Intel anunciou recentemente que vai adiar novamente a construção da sua planta ali em Ohio, né? Porque tem uma questão de custos elevados dentro do próprio país, a mão de obra tem uma diferença de onde essas empresas estavam produzindo antes, então isso está afetando realmente toda a cadeia. Sim, e fora que, ao que parece, com essas tarifas, diversos produtos serão mais caros para os americanos, né? Como smartphones, enfim, diversos desses produtos eletrônicos. Então, talvez seja um pouco complicado para eles. Vamos ver se esse fomento aí que o Trump tá buscando realmente vai ser positivo para o país. E do lado de cá, a gente sempre acompanhando o quanto que essas tarifas podem acabar afetando o Brasil, porque a gente sabe que pode, né, sempre afetar de uma forma ou de outra. Bom, e falando em Brasil e em fomento, temos novidades positivas, né, sobre o Brasil. Não, é só coisa ruim, gente, Exatamente. Pelo amor de Deus. O presidente Lula sancionou nessa semana uma lei que altera as regras de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, basicamente, essa nova legislação vai autorizar o uso do superávit financeiro acumulado dos anos anteriores para concessão de empréstimos voltados a pesquisa, desenvolvimento, né, e tecnologia, porque a ideia do Lula é conseguir unir melhor essas duas pontas entre o setor de produção mesmo, a indústria, e as pesquisas das universidades, o que é algo bem bacana em questão de inovação. E falando em valores, ele liberou cerca de 22 bilhões, que também é um número expressivo, né? É bem expressivo. Nesse caso, 22 bilhões de reais. Então, de fato, sigamos acompanhando aqui todas essas iniciativas, né, do governo de fomentar tecnologia, inovação e sustentabilidade. Como a gente falou no começo do episódio, né? Bastante sobre política, porque a gente também teve novidades na Anatel essa semana, que estabeleceu aí algumas diretrizes específicas para data centers agora, né? Data centers que serão construídos ou que operem para a área de telecomunicações no país. É a primeira vez que a Anatel está estabelecendo essas diretrizes, e aí esses data centers vão precisar passar por um processo aí de catalogação, classificação, dentro de alguns pilares, como resiliência operacional, segurança física e cibernética, eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Sim, exatamente. E os data centers que já existem aqui têm até 3 anos, né, para conseguirem se alocar a essas novas regras. É o primeiro movimento de regular data centers aqui no Brasil, né, então a gente segue acompanhando aqui de perto. Tivemos diversas movimentações falando ali do Fernando Haddad, se movimentando com a indústria privada, né, falando com a AWS, falando com diversos desses players, né, de mercado. Então sigamos acompanhando aqui, porque tem novidades também em cibersegurança, né, Bela? Sim, nossa, mas é interessante ver todas essas movimentações nessa semana do governo, de órgãos regulamentadores, porque vê
a gente consegue ver o quanto que tá existindo esse movimento de profissionalização, né, da indústria tecnológica, assim, agora que ainda mais o Brasil tá querendo se posicionar cada vez mais nesse mercado. Sim. E aí, em questão de cibersegurança, o governo anunciou, né, o governo federal, nessa terça-feira, a criação de uma estratégia nacional de cibersegurança que chama e-Cyber. Ainda não estão claras qual vai ser essa estratégia especificamente, mas a gente já sabe que vão ser 40 ações aí previstas em desdobramentos de iniciativas que o governo vai realizar, mas ela tem alguns pilares, como ações para uma proteção maior e conscientização dos cidadãos, ações de educação formal e informal, segurança e resiliência de serviços essenciais e infraestruturas, também uma dedicação maior à integração entre órgãos e instituições nacionais e internacionais, e uma concentração em iniciativas para assegurar a famosa soberania nacional, que a gente tem falado tanto nos últimos tempos, né? Soberania nacional tem sido um tópico bem forte. E falaremos mais, estou apurando, semana que vem novidade. Vem aí, acompanhe. Porque a gente fala bastante desse contexto geopolítico em que estamos, né? Que é um contexto um tanto delicado. Então é importante a gente se ater, né, a essas questões. Como que o Brasil e a população brasileira pode se proteger diante disso. E como é que a gente entende soberania de dados enquanto nação, né? O que a gente entende ali dentro das empresas, enfim, da própria governança, né, que existe nessa questão de soberania, é importante. E uma coisa, só para não esquecer, que dentro dessa estratégia cibernética, né, de cibersegurança, o e-cyber, o governo não está planejando ter ações mais duras contra cybercrimes e cyberataques. Isso é uma coisa também para se prestar atenção, já que a gente está vendo um aumento, né, nesses cyberataques, principalmente em instituições grandes, como a gente viu no Pix nas últimas semanas, que aconteceu bastante. Então é algo também, acho que pra gente ficar de olho, porque tem notícias boas, mas ao mesmo tempo, poxa, né? Tem coisas a melhorar. A se cobrar. Bom, e esse foi o Redação Comenta de hoje. Como a gente falou, bastante política, mas se você tá querendo só ouvir algumas histórias, se inspirar um pouco em lideranças, a gente tem um jabazinho pra você, que tá saindo a segunda temporada de Líderes. CT Fórum Líderes, já temos o primeiro episódio, né? Então vai lá conferir, tá sensacional. Tá muito gostoso. E aproveitamos aqui pra deixar um Feliz Dia dos Pais pra todos os pais que estiverem nos acompanhando, os pais de vocês também, porque esse Redação Comenta sai numa sexta-feira e no domingo a gente vai ter o Dia dos Pais. Então, do IT Fórum pro coração aí de vocês, um Feliz Dia dos Pais. É isso, tchau, tchau.